Amém? Glória a Deus. Você está sendo desafiado nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com a perspectiva de algo grande da parte de Deus na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um momento em que nós é que vamos fazer algo grande para Deus. Todas as vezes que você colocar a perspectiva de algo grande de Deus na sua vida, lembre-se que Deus está desafiando para você fazer algo grande. Sempre nós colocamos essa perspectiva de receber algo grande do Senhor, mas dificilmente colocamos uma expectativa de oferecer algo grande para o Senhor. Os que estiveram aqui ontem à noite viram, puderam receber a palavra que Deus ministrou através da pastora Sully e o exemplo que ela deu, o testemunho que ela deu ao término da sua palavra. E uma das coisas que quando retornávamos para casa eu dizia para ela: filha, uma das coisas que muitas vezes nós falamos para Deus, quantas vezes nós falamos isso para Deus? Deus, faz um milagre no meu casamento. Deus, faz um milagre na minha família. Deus, faz um milagre dentro da minha casa. Quantas vezes nós já falamos isso para Deus? Eu vou falar algumas coisas aqui nessa noite, que se você inclinar totalmente os seus ouvidos ao Espírito Santo de Deus, você vai sair daqui com certeza com a sua vida mudada. Eu não tenho dúvida, você vai sair daqui com a sua vida transformada. A primeira coisa que eu queria que você guardasse isso na tábua do seu coração é: Deus, Ele cria. Deus, Ele cria. O homem não cria nada. Deus, Ele cria. Mas na hora de Deus pegar aquilo que Ele criou e começar a colocar em prática aquilo que Ele criou, Ele conta comigo e com você. Então, tudo que Deus faz, tudo que Ele faz na perspectiva da criação, para colocar em prática, Ele conta comigo e com você. E muitas das vezes nós temos observado que quando chega a hora de Deus contar conosco, como homem, como mulher, é aí onde nós falhamos. Mas Jó disse na sua palavra que nenhum dos projetos de Deus será frustrado, será impedido. Porém, ele muitas vezes é adiado, é demorado, é sofrido, é doído, por uma única razão: pela dureza do nosso coração. Por isso, eu queria que você entendesse isso. Muitas vezes nós dizemos para Deus: Deus, eu estou aqui porque eu preciso de um milagre. Mas muitas vezes nós não dizemos isso para Deus na perspectiva de ouvir de Deus o seguinte: e eu estou aqui para fazer o milagre. Mas para fazer esse milagre, você será o agente desse milagre. Deus, aí também é demais. Então, muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Nós esperamos o milagre da parte de Deus, mas quando está prestes o milagre, Deus diz: para fazer o milagre eu preciso de um ponto de partida, eu preciso de um agente somente para te dar uma lição. Aí Deus diz: eu vou contar com você como agente do milagre. E muitas vezes o que é que vai acontecer nas nossas vidas? Nós vamos ter que esperar por mais um tempo esse milagre. Não é porque Deus não quer fazer, é porque Deus quer contar comigo e com você. E muitas vezes nós não nos disponibilizamos para que Deus opere esse milagre. Mas nessa noite nós vamos sair daqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, na certeza que Deus pode contar com cada um de nós como agentes do milagre, para que Deus possa mudar as nossas vidas, para que Deus possa mudar a nossa casa, para que Deus possa mudar o nosso casamento, para que Deus possa voltar a ver dentro da igreja uma família exemplo, para quando o mundo olhar para nós, não conseguir ver dentro da igreja os princípios que estão lá fora, porque lá fora, como você ouviu ontem, é o molde, é o modelo do mundo, mas dentro da casa de Deus, o modelo ele tem que ser o de Deus. Ele merece uma salva de palmas nessa noite. Glórias ao Senhor. Que bom poder parar um final de semana para falarmos desse tema tão importante, família. E eu quero ser fiel ao tema. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. Eu não quero fugir do tema. Livro de Mateus, capítulo 19. Livro de Mateus, sentado como você está. Livro de Mateus, capítulo 19. Eu quero falar tão somente dentro do tema. E outra coisa que eu quero que você guarde também aqui nessa noite. Essa palavra que nós vamos ministrar, ela vai direto à vida dos casais, ela vai direto à vida daqueles que são solteiros, ela vai direto à vida daqueles
que estão talvez um pouco duvidosos ou talvez estejam em alguma falha no relacionamento para com Deus. Guarde isso no nome de Jesus. O relacionamento que Deus, pela sua palavra, estabelece com a igreja é um relacionamento de casamento. Então, no casamento, quanto mais intimidade eu tenho, mais eu conheço o cônjuge. Quanto mais intimidade eu tenho com a minha esposa, mais eu conheço ela. Quanto mais intimidade ela tem comigo, mais ela me conhece. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quantas noivas nós temos aqui nessa noite? Eu sou uma. Quantas noivas nós temos aqui? O noivo está prestes a vir buscar uma noiva, irmãos. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Você sabe o que é que nós estamos fazendo nesses últimos dias? Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele veio aqui tirar a medida da sua grinalda, do seu vestido. Ele veio aqui tirar a medida porque ele está ataviando, ele está ornamentando essa noiva, para que quando o noivo vier buscar, ela esteja totalmente preparada para encontrar com ele. Quantos creem nisso nessa noite? Então preste atenção no que Deus vai falar, porque isso serve para a base de relacionamento entre eu e você e Deus. Então, com absoluta certeza, nós sairemos daqui edificados pela palavra de Deus. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Preste atenção, vamos lá. Todos encontraram? Pode dizer amém? Aqueles que não encontraram, digo assim... aqueles que não encontraram, diga assim, CE. Os que não encontraram, diga CE. Os que não encontraram, quem encontrou, diga amém. Os que não encontraram, lembre-se dessas duas letras, CE, culto de ensino, que é onde você aprende a palavra de Deus e você vai abrir a Bíblia com mais rapidez, amém? Então, quando você não encontrar, não precisa ter misericórdia, diga CE, eu preciso do culto de ensino, amém? Alguns dizem assim, os que não encontraram, diga EBF, que é a Escola Bíblica Dominical, né? EBD, Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá, capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 3. Quantos estão comigo? Pode dizer amém? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha o versículo 4. Ele diz assim, Jesus, aqui dentro desse texto, ele porém respondendo disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Todos juntos, o Criador os fez o quê? Macho e fêmea. Eu queria só fazer um parêntese aqui, não é o nosso tema, mas só para os irmãos entenderem a profundidade desse texto, tá? Que os irmãos possam guardar isso, porque observe que Jesus respondendo diz assim, não ouvistes, né? Não tendes lido desde que... De quê? Vamos lá, irmãos, vamos participar. É isso mesmo que está aí na sua Bíblia. Não tendes lido, não é? Que no que princípio, o que, depois o princípio, vírgula, o que? O Criador. Olhe para mim. Eu quero já dizer aqui algo para vocês, porque isso é muito importante para o tema que nós estamos tratando. Quando a Bíblia diz desde o princípio, o Criador, você não é fruto de evolução. Você não é fruto de um macaco. Amém? Você é fruto da criação de Deus. Amém? Então, nesse texto aqui, ela já quebra com algumas heresias que estão ensinando por aí. E logo em seguida ele diz assim, não tendes lido que no princípio quem foi o Criador? Ele diz assim, os fez o quê? Ele os fez o quê? Ele não fez o terceiro sexo. Amém? Está aí uma prova na sua Bíblia. Ele não fez o homossexual, ele não fez a lésbica. Ele não fez o que estão dizendo por aí. Um grande pregador da palavra de Deus diz que a chapa está tão quente nesses últimos dias. Não é que antigamente homossexualidade era uma coisa detestável, era uma coisa que era proibida. Depois passou a ser tolerável, não é? Depois passou a ser suportável. Daqui a pouco vai passar a ser obrigatória, não é? E ele diz assim, antes que isso aconteça, eu quero que Jesus me leve, me tire daqui, porque a chapa está esquentando. Você tem que entender uma coisa. Nós estamos vivendo um momento
momento de muito ataque na nossa família. Você tem que saber que o seu filhinho está saindo de casa, está indo direto para a escola, aprender que lá ele veio do macaco. Daqui a pouco seu filho vai voltar para casa. Né? Então você tem que entender uma coisa: ou você está fundamentado na palavra, como você ouviu ontem aqui, ou você se fundamenta na palavra, ou você vai engolir, vai se conformar com aquilo que estão tentando inculcar nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Então, duas coisas já que quebra aqui com muita veemência: o Criador os fez macho e fêmea. Mas vamos nos deter aqui ao tema para essa noite. Veja bem, porque o versículo 5, ele diz assim: e disse, portanto, vamos todos juntos ler esse versículo, versículo 5, portanto deixará o quê? O homem. Observe que não está dizendo a mulher. Portanto deixará o quê? Pai e mãe, e se unirá a quem? E se unirá a sua mulher, e serão os dois o quê? Assim, não mais dois, mas uma só. Portanto, não separe o homem. Ok, deixa a sua Bíblia aberta. Deixa a sua Bíblia aberta. Aqui nós vamos falar nessa noite, sobre os 3 maiores desafios do casamento. Os 3 maiores desafios do casamento. O casamento, ele por si, ele já é um grande desafio. No geral, o casamento ele é um grande desafio. Porém, para que esse desafio ele seja enfrentado, para que esse desafio ele possa ser vivido dentro da perspectiva que Deus coloca, que Deus espera, nós precisamos entender que 3 coisas baseado aqui nesse texto, 3 coisas nós precisamos vivê-las, nós precisamos encará-las. Essas 3 coisas, elas estão patentes dentro da perspectiva de Deus. Então tem coisas que Deus, ele não vai fazer por nós. Muitas coisas Deus ele não vai fazer por nós. Coisas que Deus instituiu pela sua palavra para que nós venhamos fazer. Eu quero fazer uma abertura para que você possa entender nitidamente aquilo que o Espírito de Deus vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Porque a primeira coisa, observe que a sapiência, a soberania, a sabedoria, a maneira como Deus projeta, como Deus faz. Primeira coisa que eu quero que você entenda: todos nós viemos de onde? Nós viemos do... o Senhor fez Adão de onde? O Senhor fez Adão de onde? Do pó da terra. Eu quero que você preste atenção nisso. Então, esse pó da terra é o barro. Quando o Senhor ele fez Adão, ele fez do barro. Eu quero que você entenda aqui algumas coisas para você entender o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Existe mais ou menos 200 qualidades de barro. Mais ou menos 200 qualidades de barro. E dessas qualidades de barro, existe uma qualidade que ela se sobressai. É uma qualidade, creio que foi a qualidade da qualidade que Deus escolheu, porque quando ele diz que fez o homem do pó da terra, eu creio que na terra teria mais outras coisas para ele escolher, mas ele foi a dedo e escolheu o melhor barro que existia. Uma das coisas que nós entendemos no barro, eu não sei quantos construtores tem aqui, mas a gente percebia muito isso no Brasil. Todas as vezes que ia fazer qualquer puxadinha no Brasil, porque no Brasil não se constrói, se faz puxadinha. Então toda puxadinha que vai se fazer no Brasil, tem que se comprar o material. E um dos materiais que não pode faltar é o barro. Então quando se vai comprar o barro, uma das coisas que o pedreiro diz de imediato, ele diz: olha, procura comprar um barro que tenha boa liga. Não compra um barro qualquer, porque vai ter barro que vai comprar, e esse barro, quando começar a fazer a mistura dele, a liga dele não é boa, logo ele vai estragar. Então eu não sei quantos têm acompanhado os noticiários, mas ao longo dos anos no Brasil, muitas pessoas desonestas que são construtores, que constroem casas, apartamentos, para que possa ser vendidos, não é? Para as pessoas que de boa fé chegam ali, pagam e compram. Com o tempo depois essas casas caem, apartamentos, prédios, eles caem, como aconteceu em São Paulo e tantos outros lugares. E quando eles vão periciar o local para ver o que foi que aconteceu, que aquela construção caiu, a primeira coisa que eles vão dizer: eles usaram material de péssima qualidade, eles usaram barro o qual não tinha liga. Então em pouco tempo aquilo ressecou, quebrou, e aquilo ali arrebentou e toda a construção foi abaixo. Então preste atenção para você entender: Deus, quando ele forma o homem do pó da... Ele forma o homem do pó da...
E desse material que Deus formou esse homem, era o melhor material que existia no que se diz respeito a liga, no que diz respeito a juntar, no que diz respeito a untar, no que diz respeito a cimentar. Então quero que você entenda muito isso para você entender o que é que Deus está falando aqui. Por que esses desafios, eles são tão tremendos para as nossas vidas? Então observe, esse barro, quando Deus fez o homem desse material, foi o melhor material que existia, foi o melhor material que Deus poderia encontrar para formar esse homem. Interessante é que do pó da terra, desse barro, Deus fez o homem, mas a mulher foi diferente, não é? A mulher foi diferente. Deus não fez a mulher do barro, Deus fez a mulher de onde? Deus fez a mulher de onde? Da costela do... Vamos lá, irmãos, vamos participar. Da costela do homem, da costela de Adão. Eu quero que você entenda isso, porque quando nós entrarmos aqui, você vai entender o que é que Deus está dizendo. O que é que o homem arruma para destruir aquilo que Deus faz com tanta perfeição? Então observe uma coisa, quando nós vamos um pouquinho mais para frente, se você pegar lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, você vai ver que depois que o homem viu aquela beleza que Deus fez do seu osso, da sua costela, o homem olha e diz: uau, ela agora é carne da minha carne, e ela é osso do meu osso, né? Ela também é osso do meu osso. Interessante, não é? É interessante, é que muitas vezes se olha para o homem e para a mulher e diz: mas eles são uma só carne, mas não sabe que os ossinhos que ela tem também veio dele, não é? Não sabe que para a carne estar de pé, ela precisa ter uma estrutura óssea, e tudo aquilo que se refere à estrutura, a estrutura da mulher, ela está baseada na estrutura do homem. Agora, se a mulher, ela veio da estrutura do homem, a estrutura que o homem tem foi uma estrutura perfeita que Deus fez. Foi de um material perfeito que Deus fez. Então, um dos maiores desafios para as nossas vidas é nós entendermos isso aqui. Porque Deus, Ele coloca alguns princípios nessa relação. Ele coloca alguns princípios nesse projeto. E o primeiro princípio que Deus colocou foi trazendo primeiramente o homem. E quando Deus traz primeiramente o homem, Deus traz esse homem como cabeça. Deus traz esse homem com autoridade. Deus traz esse homem para dominar. Deus traz esse homem para ele ser aquele que vai comandar, para que ele seja o cabeça. Preste atenção nisso aqui, porque quando Deus faz isso com o homem, traz o homem, uma das maiores dificuldades que nós vemos nesses últimos dias é a perda da motivação que a mulher tem, de quando ao invés de olhar para esse homem e ver nele os atributos de Deus, olha nele e ver o caráter de Deus, olha nele e ver nesse homem a perfeição de Deus, e ver nele a certeza que Deus o criou do melhor material que tinha, não, ela começa a ver nesse homem agora um banana, e para todo homem banana vai ter uma mulher abacaxi. Então é isso que vai acontecer. Ao invés de olhar nesse homem e ver nesse homem aquele homem o qual motiva ela, aquele homem o qual incentiva ela, aquele homem o qual, irmãos, uma das maiores dificuldades que nós vemos aqui é, na verdade, quando essa mulher olha no perfil desse homem e ao invés de olhar nesse homem e ver o caráter de Deus, ver as digitais de Deus, ver os atributos de Deus, desse homem não consegue enxergar um homem que Deus criou ele em perfeição, um homem que Deus pegou o melhor material e o formou. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui, algumas coisas aqui nessa noite, dos 3 maiores desafios do casamento. O primeiro desafio que nós vamos aprender aqui nessa noite, irmãos, o primeiro desafio que nós vamos aprender aqui nessa noite, observe comigo, ele diz no versículo 4, ele porém respondendo disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem o quê? Deixará o homem o quê? Pai e mãe. Diga assim para o seu marido ou para a sua esposa que está aí, o primeiro desafio é, diga assim, o primeiro desafio é, o homem precisa deixar pai e mãe. O homem precisa deixar pai e mãe. Pastor, o que é isso que a Bíblia está dizendo? O que é que Deus está ensinando nesse primeiro desafio que o homem tem que deixar pai e mãe? Deixar pai e mãe é muito diferente de honrar pai e mãe.
para honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa, tanto passa pela a fase da criança, da adolescência, da juventude, como passa também quando ele vem cumprir a palavra de Deus em deixar pai e mãe para ele constituir a família. Quando o homem ele tem uma resistência de deixar pai e mãe, ele está entrando num princípio de desobediência à palavra de Deus, porque quando Deus cria o homem, e da mulher e do homem Deus traz a mulher, uma das ordens que Deus deu foi que eles povoassem, eles frutificassem, povoassem a terra. Um dos maiores motivos que Deus traz o primeiro casal, foi para que eles dessem continuidade à raça humana, foi para que eles continuassem gerando. Deus deu o poder para eles gerarem. Então, para que eles pudessem gerar, era preciso que eles passassem por um processo. Então, esse processo, que é o primeiro desafio, deixar o homem pai e mãe, eu começo a recordar de algumas coisas quando eu vivia na casa da minha mãe. Porque como eu e você, nós que viemos da nossa infância, da casa do nosso pai, da casa da nossa mãe, uma coisa são os costumes que papai e mamãe nos criou, uma coisa é a educação que papai e mamãe nos deu, uma coisa eram os costumes que nós tínhamos com os nossos irmãos. Uma das coisas que volta e meia a minha esposa ainda fala comigo: amor, você precisa lembrar de uma coisa, esse tempo passou, amor, olha, por quê? Porque na minha casa, eu não sei se na sua casa era assim, mas eu tive uma formação muito simples. Mas na minha casa, se na segunda-feira nós comêssemos frango, na terça-feira tínhamos que comer uma carne de boi. Se na terça-feira comíamos uma carne de boi, na quarta-feira nós tínhamos que comer uma carne de porco. Na quinta-feira nós tínhamos que comer já o peixe frito. Nós não tínhamos o costume de todos os dias comer a mesma coisa, ainda que fossem coisas simples, mas cada dia nós comíamos uma coisa. E muitas vezes nós trazemos esses costumes quando chegamos no casamento. Ai, qual vai ser o cardápio? Parece até que vamos chegar em casa e vamos encontrar um cardápio ali na geladeira. Na segunda-feira você vai comer um bife, na terça-feira você come uma carninha com osso, na quarta-feira você já vai comer ali uma lasanha, na quinta-feira. São costumes que nós trazemos da nossa casa. E quando a Bíblia diz deixa o homem pai e mãe, não é abandonar o papai, não é abandonar a mamãe, não é deixar de honrar, mas são esses costumes que nós crescemos com ele. Na casa de mamãe, muitas vezes o nosso relacionamento na casa da mamãe é com os nossos irmãos, e com os nossos irmãos nós brigamos, mas ao mesmo tempo nós já estamos bem. Com os nossos irmãos nós temos intimidade de determinadas coisas. Eu não sei se você consegue lembrar do primeiro namorado, da primeira namorada, que quando você ia trazer ela na sua casa, você preparava o ambiente, você dizia: olha, não fazem graça não, olha, não me chama daquele apelido, não diga aquilo, não diz aquilo que eu, não vai falar que eu estou roncando não vai dizer que eu bagunço, não é? A primeira namorada, quando chega em casa, a primeira coisa que a gente vai dizer, o primeiro namorado quando chega, a primeira coisa muitas vezes: ô mãe, por favor, não fala para ela que eu deixo a minha cama, não fala para ele que eu deixo a minha cama desarrumada, não fala para ela que eu acordo meio-dia, não fala não, ó mãe, não fala para eles. Irmãos, costumes que nós adquirimos, dengos que nós temos, que quando estamos no consolo da mamãe, quando estamos no consolo do papai, coisa mais linda é quando a minha filha chega em casa, a primeira coisa que ela faz, ela procura onde está o Daddy. Cadê o Daddy? Onde o Daddy está, ela já vem no cansaço dela, deita no colinho, aí começa a perguntar: mãe, o que é que tem aí para comer? Às vezes a mamãe diz assim: ô filha, bota tua molinha, levanta filha, vai lá, faz alguma coisa, olha, é roupa lavada, é casa arrumada, é a comida prontinha. São costumes que nós adquirimos quando nós estamos debaixo da asinha da mamãe e do papai. Então o primeiro desafio que Deus coloca na sua palavra, o primeiro desafio que Deus coloca na sua palavra: deixe o homem pai e deixará o homem pai e mãe. Ele está dizendo: olha, a carga de cultura que você aprendeu, a carga de costumes que você aprendeu, a carga de costumes que você está trazendo, você tem que entender. Você agora vai passar para uma nova realidade. Eu lembro, muitas vezes chegava do trabalho em casa e nós tínhamos uma mania de, depois que voltávamos da igreja e ali fazíamos um lanche e tal, e muitas vezes, principalmente se fosse final de semana, nós parávamos ali, ficávamos ali na porta conversando, e aquilo ia até 3, 4, 5,
6, às vezes até amanhecia o dia ali na porta. E muitas vezes o que é que acontece? Se nós não tivermos cuidado, essas manias nós queremos levar para dentro do nosso relacionamento. Quando eu vivia debaixo da asa da mamãe, eu não abria mão de pelo menos 2, 3 vezes por semana jogar aquele futebolzinho, e nós íamos para o futebol e já tinha o nosso time ali, já tinha aquela turma que brincava ali do futebol, não é? Alguns que gostavam de pescar, alguns que gostavam, tinham outros hobbies, e já contava com aquilo na semana, aquilo já fazia parte da tua agenda, aquilo era uma coisa que já era automática. Chegava em casa, tomava um banho, já sabia que automaticamente ali já ia para o futebol. Então são costumes que nós temos, nós trazemos, quando ainda estamos na casa da mamãe e na casa do papai. E pasme, deixa eu dizer uma coisa para você, isso que eu estou falando, como nós dissemos ontem aqui, não é nada novo. O que é mais interessante é que não importa se o casamento ele já tem 1 ano, não importa se o casamento tem 2 anos, não importa se o casamento tem 3 anos, não importa se o casamento tem 4 anos. O que nós temos que entender, não importa se está com 20, 25 anos, nós precisamos entender que se nós não vencermos esse primeiro desafio, preste atenção, se nós não vencermos esse primeiro desafio é uma das maiores e mais potentes composições que vão fazer parte do solvente que vai ajudar a diluir, a separar aquilo que Deus uniu. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus veio aqui para nos ajudar a voltar aos princípios da palavra de Deus. Então a primeira coisa, o primeiro desafio que a Bíblia vai dizer: deixa o homem pai e mãe. Essa palavra homem aqui no texto, ela se refere ao ser humano, ao homem e mulher. Mas preste atenção aqui numa coisa. Esse primeiro desafio da vida do casal, ele é tão sério, ele é tão importante, não é? Porque, irmãos, a coisa mais linda que eu vejo nos relacionamentos, é quando o marido, quando a mulher, ele não perdeu o contato, ele não perdeu o carinho, ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu o respeito de muitas vezes sentar com o papai e sentar com a mamãe e pedir uma opinião sobre algo pela experiência que eles têm. Mas uma das coisas mais difíceis que nós vemos é quando tudo é resolvido à base da mamãe, quando tudo é resolvido à base do papai. Eu louvo a Deus porque eu creio que aqui não existe isso. A sogra que ela quer mandar dentro da casa, a sogra que ela chega e você idealizou a sua casa antes de você casar, parece que você já estava sonhando na sua mente, já estava tudo direitinho como era a sua casa, mas a sogra chega e diz assim: não, isso aqui não pode ser desse jeito, vamos mudar tudo isso aqui, não é? Porque meu filho gosta desse jeito. Não, olha, não deve ser desse jeito, sabe por quê? Porque a minha filha não gosta disso dessa maneira. Então começa a trazer coisa dentro da casa, não é? Que foram coisas que ficaram para trás. Então preste atenção aqui numa coisa, irmãos: nenhum relacionamento ele vai ter condições de viver o novo preso ao velho. Preste atenção nisso aqui. Uma das maiores dificuldades que as famílias enfrentam é porque Deus está dando a oportunidade dele desbravar o novo. Deus está dando a oportunidade deles viverem suas próprias vidas com erros e acertos, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Mas quando essas coisas não são deixadas para trás, os costumes, as coisas que antes se fazia quando estava debaixo da asa da mamãe e do papai, isso vai atrapalhar demais. Uma das coisas que eu respeito e eu trago na minha vida como uma das maiores lições da minha vida. Eu tive um sogro que foi um dos homens mais simples que já passou por essa vida. Um dos homens mais simples, mais pacato, mais autênticos que eu já conheci. Um homem muito singular. Aquele homem me deixou tantas lições. No dia que eu fui pedir a minha esposa, né? A minha eterna esposa, no dia que eu fui pedir ela em casamento para ele, e ele disse uma coisa comigo muito interessante. Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o casamento ele é para sempre, tá certo? Agora eu vou dizer uma coisa para você,
quando você não quiser mais ela, quando você resolver abandonar ela, eu quero só que você saiba de uma coisa: ela será eternamente minha filha. Eu estarei aqui sempre para receber ela de braços abertos. Agora eu quero que você guarde uma segunda coisa que eu vou te dizer. Eu nunca vou interferir na vida de vocês. Eu não quero jamais que diante das divergências, diante das adversidades que vocês enfrentarem, eu quero dizer para você que por mais que chegue qualquer conversa no seu ouvido, qualquer coisa, saiba de uma coisa: no dia que ela bater aqui na porta para falar um A de você, eu vou ter que chamar você na vista dela para que ela conte o alfabeto inteiro, tá certo? Agora, para aceitar que ela fale qualquer coisa de você, não, ela vai voltar e vai resolver com você lá, porque uma vez casado, vocês têm que resolver as situações de vocês dentro de 4 paredes. Irmãos, aquilo ali para mim foi algo que muitas vezes ela chegava na casa dele e ele percebia como ela muitas vezes estava entristecida, como muitas vezes ela estava numa maneira, e pela aquela palavra que ele disse para ela, muitas vezes ela entrava: tá tudo bem? Tá ótimo, pai. Como é que você vai? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele percebia que a coisa não estava bem, mas ele não interferia. Por quê? Porque ele entendeu um princípio, mesmo na sua ignorância, de que quando nós nos casamos, nós deixamos pai e mãe e vamos partir para uma nova etapa. Oxalá, nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos ajude a tirar coisas que talvez nós estejamos ainda carregando, que talvez seja isso que interfere. Irmãos, quando nós somos solteiros, estamos ainda na casa do nosso papai, na casa da nossa mamãe, nós demarcamos o nosso território, nós sabemos o que gostamos, nós temos mais liberdade, nós temos mais força para reivindicar. Quando nós estamos debaixo da asa da nossa mãe e do nosso pai, nós passamos por preferências, nós passamos por determinadas coisas, que quando nós trazemos isso para o nosso relacionamento, isso é o princípio do fim. Todas as vezes que nós trazemos isso, nós vamos esborrachar, nós vamos começar a trabalhar o sovente que vai trazer uma desunião, que vai trazer a quebra daquilo que Deus uniu. Então qual é o primeiro desafio? Qual é o primeiro desafio? Deixar o homem o quê? Pai e mãe. Que nessa noite o Senhor nos ajude a deixar esses costumes, deixar esses vícios e possamos, irmãos, dar continuidade para o segundo desafio. Porque o segundo desafio ele diz assim: deixará o homem o quê? Pai e mãe. E unir-se a quem? E unir-se a quem? Você preste atenção que nesse texto não diz assim: e unir-se-á ao seu marido. Você já prestou atenção nisso aqui? O texto não diz e unir-se-á ao seu marido. O texto diz e unir-se-á a sua, e unir-se-á a sua mulher. Sabe por que Deus está dizendo isso aqui? Porque no princípio de Deus, preste atenção nisso aqui, no princípio de Deus, Deus colocou o homem para dominar. Que você tenha domínio sobre as aves do céu, que você tenha domínio sobre os animais, você tenha domínio sobre todas as coisas. O homem, de natureza, ele é dominador. Então, guarde isso no seu coração aqui nessa noite. Guarde isso. Se você guardar isso, por que Deus, por princípio, quando ele diz deixará o homem pai e mãe, ele está falando homem e mulher. Mas quando ele diz unir-se-á a sua mulher, ele está dizendo que ele está tratando diretamente com o homem, porque para a mulher já é algo natural. A mulher veio de onde? A mulher foi feita de onde? A mulher foi feita da costela do homem, então já é algo natural. A mulher, ela é mais casa, a mulher, ela é mais junta. A mulher, ela já traz na natureza dela a dependência. A mulher, ela já traz na natureza. Irmãos, preste atenção aqui. As coisas mudaram. A fila andou, a evolução está aí, a tecnologia, a globalização, o movimento feminista, os valores estão sendo invertidos, não é? Mas preste atenção aqui comigo, há um pouco tempo atrás, num passado muito próximo, irmãos, toda mulher, quando ela chegava numa idade de 13, 14 anos, os nossos pais, nossos avós, aqui, nós podemos ter muitos exemplos aqui. Qual foi a idade que seu pai casou? Qual foi a idade que a sua mãe casou? Hoje está se esperando como Sara completar 80, 90 anos para ter o primeiro filho. Por quê? Porque não pode mexer com o seu corpo, porque precisa ganhar dólar, precisa fazer isso, fazer aquilo. Mas observe a minha mãe, sua mãe, quando nós olhamos e vemos na nossa
geração passada, irmãos, era com 13, 14 anos, já assumia uma vida de casada, ela já ia para a dependência de um marido, ela já ia viver com o seu marido. Por que isso? Porque para a mulher é algo já natural, ela depender, ela já é algo natural, ela está na dependência debaixo da autoridade do homem. Mas observe, para o homem, preste atenção nisso aqui, para o homem, a coisa mais difícil do homem é querer se unir. O homem, ele é dominador. O homem, ele não gosta de que a sua área seja interferida. O homem, ele não gosta que a sua área seja invadida. O homem, ele não gosta que seja mexido na sua autoridade. O homem não gosta que se mexa só um pouquinho no seu controle. O homem, ele tem que estar com o comando na mão. O homem, ele tem que dominar tudo. Por isso que a Bíblia diz, e unir-se-á. Olhe para mim, Deus, quando ele propõe a união, ele começa pelo homem. Para unir é preciso que um junte ao outro, e esse primeiro elemento que Deus vai trazer para a união chama-se o homem. Por que, pastor, isso? Porque uma das coisas mais difíceis, pode observar, dentro da igreja, mais mulher, na sociedade, sempre as mulheres, não é? As mulheres têm mais facilidade de estarem mais agregadas, onde as mulheres estão, não é? Onde as mulheres estão, por princípio, há mais submissão, por princípio, há mais obediência, por princípio, há mais facilidade para se trabalhar. Por que isso, pastor? Porque o homem é dominador. Então isso aqui é um dos maiores desafios da vida 2, é o homem unir-se à sua mulher, o homem se juntar à sua mulher. E essa palavra unir-se, irmãos, eu teria que ir para o Salmo 133, nós teríamos que passear um pouquinho na palavra de Deus para nós entendermos o que é que Deus está dizendo isso. Uma das sublimidades que Deus está dizendo aqui com o homem, e unir-se-á à sua mulher, é o homem aprender a se submeter à sua própria autoridade. É o homem aprender a se submeter à sua própria autoridade. Sabe qual é um dos maiores motivos dos casamentos estarem se rompendo? Um dos maiores motivos pelos quais aquilo que Deus ajuntou, o homem está separando, porque ele não entende que na obediência à palavra de Deus, a sua autoridade, ela vai fluir. Uma autoridade, ele não precisa dizer que ele é autoridade. Quando ele age de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, ele não precisa ter preocupação com aquilo que Deus estabeleceu para com que ele seja. Então ele não tem que ter essa preocupação. Eu não preciso chegar para minha esposa e dizer, eu sou seu marido. Prazer, sua esposa. Eu não preciso chegar para minha filha e dizer, eu sou seu pai. Prazer, eu sou sua filha, tudo bem, como é que vai? Que alegria conhecê-lo. Nós não precisamos fazer isso. A maior dificuldade na vida do homem é que o homem, ele vive a todo tempo, irmãos. E parece-me que nesses últimos dias é que a coisa está difícil. Sabe por quê? Por causa da revolução feminina. A mulher está tomando conta. Os valores estão invertidos, não é? Há quem diga que daqui a uns dias os postos é quem vai fazer xixi nos cachorros. Porque a coisa inverteu de uma maneira tal. A coisa está invertida de um jeito tal, irmãos, que daqui a pouco, se nós não cuidarmos, é verdade, se nós não cuidarmos, irmãos, a coisa vai virar o avesso. Então o homem, ele anda muito assustado. Ele tem muito medo de perder a autoridade, ele tem medo de perder aquilo que Deus estabeleceu como princípio, mas debaixo de uma obediência. Por isso que a Bíblia diz, e unir-se-á a sua. Eu não sei, irmã, quantas aqui têm vivido isso, mas como é difícil você trazer, como é difícil para a mulher trazer o marido à unidade. Como é difícil trazer o marido. A maioria dos casais, eu creio que isso não acontece aqui nessa igreja, mas a maioria dos casais que nós ministramos, que nós trabalhamos na vida desses casais, a maioria deles, né? O homem, ele tem o seguinte pensamento, não, porque quando eu recebo o meu dinheiro, eu pago a luz, eu pago o mortgage, eu pago a casa. Agora, quando ela pega o dinheiro dela, né, eu pego esse dinheiro, eu pego isso, eu pego. Então o homem controla, o homem é dominador.
O homem, ele tem medo. Se o dinheiro que ela trabalha, o dinheiro que ela faz algo, ele tem que comandar, você imagina o dinheiro dele, entre aspas. Então, irmãos, o que nós estamos vendo é que quando esses princípios, quando esses desafios, eles não são vividos da maneira que Deus estabeleceu para nós vivermos, nós temos que entender uma coisa: muitas vezes estamos dentro da casa, mas está separado, estão vivendo juntos, porém separados. Porque o maior desafio, quando nós entendemos isso aqui, irmãos, é construir cada dia, é construir com cada amanhecer um degrauzinho a mais, um tijolinho a mais na construção do lar. O que está faltando, as pessoas estão desesperadas para comprar casas, para adquirir bens, mas o que está faltando é a construção do verdadeiro lar, porque lá fala de aconchego, lá fala de cumplicidade, lá fala que não importa a casa que você está, pode ser a casa mais simples que for, mas se ali dentro tem um lar prazeroso, você não precisa de muito luxo, você não precisa de muito. Tem muita gente, irmãos, quando nós olhamos as reportagens, as pessoas mais ricas, as que mais estão em evidência na mídia, as pessoas que mais têm dinheiro, os seus relacionamentos têm acabado porque eles não construíram um lar na sua vida. E sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Quando nós não queremos entender esse segundo princípio, nós vamos falhar com o lar dentro da nossa casa. Só para você entender um pouquinho, a palavra lar, ela foi originada de um lugarzinho que tinha na cozinha, onde se acendia o fogo junto para se aquecer. Quantas casas nesses últimos dias está faltando esse cantinho? Por isso que daí originou o nome lareira. E você pode observar, o americano é mais fácil de você entender isso. Quando você entra na casa de um americano, você vê que tem um espaço na casa que tem aquela lareira. E aquela lareira, muitas vezes quando eu olho aquilo e saio, eu fico observando. Uau, eu creio que quando começa a bater um friozinho, esse lugar aqui deve ser tão aconchegante para os da casa. É uma pena que aqui, nesse lugar, nesse país, aquilo ali não passa de apenas mais um compartimento dentro da casa. Mas o que Deus está dizendo para nós, quando nós entendemos esse desafio e vamos nos unir à nossa mulher, a primeira coisa que Deus está dizendo: construam lá. Construam lá. Quem sabe você tenha vindo para esse país, quem sabe você estar aqui nessa noite para ouvir de Deus: olha, eu vou te fazer prosperar. Você vai ter a casa que você quer, você vai ter aquilo que você sonhou, mas antes de você ter, eu quero que você construa primeiro um lar. Eu quero que você primeiro esteja unido. Irmãos, a bênção da união, ela é tão grande, ela é tão sublime. É porque na união, irmãos, nós temos segurança. Na união nós dividimos e compartilhamos decisões. Na união, irmãos, nós podemos ter mais tranquilidade. Nós dividimos as perdas, mas dividimos também as preocupações. Eu não assumo sozinho. Então, quando a Bíblia diz unir-se-á, ele está dizendo: eu vou pegar, preste atenção, eu vou pegar esse barro que é de excelente qualidade e eu vou começar a umedecer, eu vou começar a preparar essa massa, porque quando eu preparar essa massa, começar a misturar ela, não haverá nada que possa romper, não vai haver nada, irmãos, é cimentar. Então esse processo, ele é demorado. É por isso que nós ouvimos aqui ontem, muitas pessoas estão unidas, mas elas não conseguem viver o próximo passo, porque estão unidas apenas pelos seus próprios interesses, unidas muitas vezes por causa do dinheiro, unidas muitas vezes por causa de uma atração, unida muitas vezes por causa de algo que chamou a sua atenção, mas que não é algo fundamental que venha definir essa união. Aí Deus, quando olha, Ele diz assim: olha, um dos maiores desafios que vocês vão enfrentar é você se unir à sua mulher. Como é que eu vou me unir à minha mulher se eu não gosto que ela exponha os seus pensamentos? Como que eu vou me unir a minha mulher se eu não gosto de ouvi-la, eu não gosto de ser confrontado? A coisa mais linda, irmãos, quando nós estamos unidos, é a graça que Deus nos dá para que nós possamos criticar um outro. As palavras, elas têm perdido o seu significado. As palavras têm perdido o seu verdadeiro valor. Se hoje disser assim: eu não gosto de fulano porque fulano critica. Quando uma pessoa diz isso, o som que vem é pejorativo, é algo depreciativo, é aquela crítica como se fosse crítica construtiva. Mas que coisa maravilhosa quando você está unido a alguém. Irmãos, olha, eu vou dizer, você quer ver uma pessoa quando está unida
unida. Uma pessoa, quando ela se une, nas mínimas coisas você percebe isso. Eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes o maridão ou a esposa chegou para você e disse assim: amor, se cuida porque você está com um pouco de mau hálito? Quantas vezes, filho, tenha um pouquinho de cuidado porque a axila parece que venceu o desodorante. Quantas vezes aconteceu isso no seu relacionamento? Quantas vezes aconteceu isso no relacionamento? Quando nós estamos unidos, preste atenção, quando nós estamos unidos, irmãos, a primeira voz que nós temos que ouvir é do nosso cônjuge. Quando nós estamos unidos, olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós como maridos, nós como esposas, nós precisamos de amigos. Nós precisamos de casais, amigos, nós precisamos de pessoas para compartilhar as bênçãos, as alegrias, pessoas de confiança, pessoas que nos levem a crescer, pessoas que tenham o que nos oferecer. Mas eu vou te dizer uma coisa, olhe para mim, eu vou te dizer uma coisa. Quando lhe perguntar quem é o seu melhor amigo, se você não responder, é o meu marido, tem alguma coisa errada. Quando perguntarem para você quem é a sua melhor amiga, se você não responder, é a minha esposa, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Eu não posso ter segredos com alguém que eu não tenha com a minha esposa. Ela não seja a primeira a saber. Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma viver um princípio de Deus dizendo: Deus abençoe meu casamento, fora dos princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. Então, irmãos, a decisão é nossa. Eu é que tenho que decidir se eu quero continuar a minha maneira, ou a maneira que impuseram para a minha vida, ou se eu quero me enquadrar à maneira de Deus. Porque quando eu me enquadro à maneira de Deus, irmãos, uma das coisas lindas quando nós estamos unidos é a capacidade que nós temos de ouvir da pessoa que abaixo de Deus é a pessoa que mais quer o nosso bem. É a pessoa que mais quer o nosso crescimento. É a pessoa que mais quer ver o nosso sucesso. E muitas vezes é preferível ouvir lá fora, nos ferir lá fora, do que ouvir dentro de casa, debaixo de uma perspectiva de amor, debaixo de uma perspectiva de crescimento. Então o primeiro desafio: deixa o homem, pai e mãe. Deixa esses costumes, deixa essas coisas para trás. O segundo desafio: unir-se-á. Isso é um processo, isso vai começar a preparação da massa. É um pouco hoje, joga um pouquinho, não, ficou um pouquinho mais mole, joga um pouquinho, não ficou muita, joga um pouquinho de água, vai preparando. Isso é o dia a dia do nosso casamento. É o dia a dia. Tem hora, irmãos, que a coisa está tão pesada, você mexe para lá, mexe para cá, mas Deus está untando, Deus está mexendo, Deus está unindo, Deus está preparando, porque essa massa, quando ela junta, quando ela começar a juntar, começar a pegar a liga, não tem quem faça isso soltar, irmãos. Tenha certeza de uma coisa: quanto mais unido, quanto mais agarrado se está, menos brecha vai ficar para que o inimigo entre. Sabe qual é o problema? É quando nós não entendemos esse desafio e muitas vezes não caminhamos para a união, não caminhamos para viver uma vida de união. Sabe o que é que vai acontecer? As brechas vão ficar aí. Aí depois que nessas brechas começam a entrar os pequenos devoradores que vão causar grandes estragos, sabe o que é que vai acontecer? Nós queremos recorrer a Deus. E quando nós recorremos a Deus, Deus diz assim: olha, ainda é tempo. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, guarde isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que está feito a brecha, que algum inimigo entrou dentro daquela brecha, Deus diz assim: olha, esse que entrou, ainda que ele não saia agora, mas feche a brecha, porque quando você fechar a brecha, só esse inimigozinho que tem aí dentro, eu vou destruir ele com mais facilidade. Mas se você não quiser abrir, não quiser fechar, o que é que vai acontecer? Mais inimigos vão entrando, porque a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Então, irmãos, vai criando um ciclo vicioso, daqui a pouco o que é que vai acontecer? Perde-se a esperança de corrigir. Ai, pastor, não tem mais jeito não, pastor. E você viu o testemunho de ontem? Tem jeito sim, irmãos. Para Deus tem jeito, para Deus não há causa perdida. Agora eu quero dizer uma coisa para você: só vai acontecer no dia que você disser assim: Deus, eu quero ser o agente do milagre. Deus, é preciso fechar, eu fecho. Deus, é preciso unir, eu vou unir. Deus, olha, e deixa eu dizer uma coisa para você:
lá na minha cidade você conhecia tranquilamente quando o casal namorava, quando o casal noivava e quando o casal casava. Você percebia isso nitidamente. E por que, pastor, conhecia? Era na época do Fusquinha. Quantos já tiveram um Fusquinha? Eu tive um Fusquinha, não é? O Wellington também já teve. Acho que o dele talvez fosse um pouquinho melhor que o meu, porque o meu eu chamava ele de rompendo em fé, né? A gente ia para ir. Era muito difícil ir para a igreja e ele não quebrar no caminho. Mas lá no caminho meu ele ficava, a gente pegava o ônibus embora, mas não chegava atrasado, porque tinha compromisso. Mas era o rompendo em fé. A gente, quando entrava dentro, se chovesse, tinha que levantar os pés, porque a água entrava ali por dentro, era arriscado pegar leptospirose. Mas sabe como é que você conhecia lá no Brasil? Ainda conhece lá no Brasil, quando o casal está namorando, quando o casal está noivo e quando eles casam. Você quer ver como é que você conhece? Eles passam no seu Fusquinha e tem dois, mas você só vê um. Você lembra dessa época? O Fusquinha passa, você sabe que tem dois, mas eles estão tão agarradinhos que você só vê um vultozinho de algo assim pertinho, que a cabecinha ali está namorando. Está namorando. Mas daqui a pouco o Fusquinha passa, você vê nitidamente as duas cabeças. Tem um dirigindo, a outra cabecinha está aqui. Eles estão noivos. Eles estão noivos. Mas daqui a um tempo, quando você olha, passa cada um no seu Fusquinha. O que é que aconteceu? Eles casaram. Agora eu pergunto para você, quantas vezes já aconteceu na igreja de dizer assim: irmão, você tem condições de dar uma carona para o irmão fulano? Ah, irmão, eu vim com o carro da minha esposa, porque a minha esposa foi com o carro de nos... Peraí, de quem é o carro mesmo? De quem é o carro mesmo? Não, porque eu vim com o carro do meu marido. De quem é o carro mesmo? De quem é o carro mesmo? Irmãos, estão noivos, namorados, o que é? Irmãos, qual foi a última vez? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem visto nesses últimos dias são os casais casados, independente de quanto tempo tem de casado, andar de mãozinha dada. A coisa mais difícil agora, nessa noite que nós estamos aqui de casais dentro da casa de Deus, é assim, irmão, dá um beijo na boca aí da tua esposa. Parece-me que isso está fora de moda, está fora de... Pastor, isso é vergonhoso. Parece que esse beijo só vai acontecer. E olhe lá na hora de virar o olhinho, que nem diz meu pastor. O que é isso? Irmãos, se o mundo lá fora, nossos filhos, não olhar para nós e dizer, uau, que união é essa? A minha esposa falou isso aqui ontem, irmão, uma das coisas que nós não gostamos, nós adotamos isso para nós. Nós não somos muito de contar testemunhos nossos, porque parece que a gente está, quando faz isso, eu sou meio cismado de contar algum testemunho nosso para nos... Não, nós temos problemas sim, nós passamos pelos problemas que todos passam. Você quer ver uma coisa? Eu não sei, eu creio que aqui nunca aconteceu isso com os irmãos, mas aconteceu já isso conosco. Eu não podia ter um desentendimento com ela, que quem chegasse primeiro no sofá ficava, o outro que fosse para a cama. Eu sei que nunca aconteceu isso com os irmãos, mas qualquer desentendimento que tinha, o outro já corria, chegava no sofá e ali agarrava, e o outro ia para a cama e aquilo ficava. Irmãos, eu quero saber quem é que consegue dormir. E aquilo ficava, roda para lá, roda para cá. Resultado, não resolvia o problema, perdia a costelinha, perdia o quentinho da noite. Preste atenção, irmãos, isso é um desafio para as nossas vidas, é difícil, não é fácil. Não é fácil, irmãos, unir-se é uma das coisas mais difíceis que tem. Viver unido é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu vou dizer uma coisa para você, guarde isso, guarde pelo menos como um aprendizado. Guarde pelo menos como um exemplo. De Adão, que era um, Deus fez dois. Sim ou não? De Adão, que era um, Deus fez dois. Depois desses dois, Deus disse, agora vocês vão voltar a ser um. Mas de mim e de você, que somos dois direto, Deus diz, vai juntar? Vai, agora eu vou fazer um. Vai juntar? Vai dar um sim? Vai dar um sim, agora eu vou fazer um. Antes de você dar um sim, lembre-se, eu vou fazer um. Sabe qual é o problema? Eu quero juntar, mas um não. É por isso que tem casamento com separação de bens.
É por isso que tem casamento que é contrato. Esses dias eu vi alguém, eu gosto muito de pesquisar, quando se trata do assunto família. E alguém disse que tinha feito um contrato. Você foi casado? Não, eu tinha um contrato. Que contrato era esse? Não, os dias da gente se ver, os dias que a gente ia discutir a relação. Que conversa de discutir relação, irmão? Que negócio é esse de discutir relação? Quem já viu esse negócio de discutir relação? Irmãos, nós estamos vivendo esses tempos. Por quê? Porque falta a capacidade de nós nos unirmos. Falta a capacidade de nós entendermos. Foi Deus, a coisa é de Deus, é de Deus. Se é de Deus, deixa que Deus comanda, debaixo da obediência da palavra. Até que um dia, eu parei com a minha esposa e disse: negona, vem cá. Esse negócio está errado. Esse negócio, se 0-0 já é ruim, imagine, não é? Ganhar por WO. Quem sabe aqui ganhar por WO o que é? É quando o time adversário não comparece a campo. Então, se é ruim o 0-0, deita um para lá, outro para cá, vou deitar 0-0. Se isso é terrível, você imagine perder por WO. Perdeu por quê? Por WO, o que foi? Não, o adversário não apareceu no campo. Que negócio é esse, irmão? Chamei a minha costelinha, eu disse: vem cá, minha filha. Vamos ter uma conversinha de pé de ureia nós dois aqui, como diz lá no Nordeste. Vamos ter uma conversinha de pé de ureia aqui nós dois, vem cá. Olha, todas as vezes que nós nos desentendermos, a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você sabia que irá é inerente a mim e a você? Porque Deus também se ira. Agora Deus, na sua ira, Ele usa de misericórdia. Por isso que Ele diz: irai-vos, mas não. Então o princípio aqui é: eu não tenho como escapar da ira. Ontem, parece-me que foi ontem, eu estava retornando para casa e um motoqueiro, a coisa mais linda do mundo. Eu não sei como eu não fotografei aquele rapaz. Que coisa linda, o rapaz era bonito mesmo, viu? Ele só perdia para a palavra esteja preso. Que cara feio, rapaz. E ele queria passar na nossa frente e eu dizia: olha só, olha. Aí eu começo logo a rir com ela já conhece. E eu fui deixando, daqui a pouco quando ele passou um pouquinho, aí olhou assim meio do lado para mim e disse assim: no be stupid. No be stupid. Uau. Não seja estúpido. Eu digo: é verdade, eu serei se eu abrir a minha boca. E eu serei se eu abrir a minha boca. E eu recordando. Aí eu cheguei para minha esposa assim: filha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, aconteça o que acontecer. Não tem nada pior do que você guardar algo e você não aclarar, não esclarecer as coisas. E eu sentei com ela e disse: olha, eu sei que eu posso continuar errando, eu vou lutar para não errar mais. Eu sei que você vai continuar errando, mas todas as vezes que nós nos desentendermos, antes da gente dormir, filha, a gente não pode permitir que o diabo tome lugar. Nós vamos sentar, nós vamos conversar. Você errou, eu errei, nós vamos nos perdoar, nós vamos orar juntos, mas o diabo não toma mais proveito. Hoje está a briga para ver quem chega primeiro na cama. Hoje é uma briga, uma luta para ver quem chega primeiro na cama. Tem um grande homem de Deus que ministra muito para a família, que ele diz assim: mas tenham muito cuidado, porque quando a mulher diz assim: bom, vamos para a cama. Corra de imediato, porque a copa da moreira está balançando. Mas se ela disser assim: amor, vai dormir agora. Não adianta você se assanhar, fica, é sono mesmo. Não adianta se assanhar. Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma das coisas que começam a formar o solvente que vai destruir aquilo que está untado, que está agarrado, muitas vezes é a falta do diálogo. É a falta da coragem de ser confrontado. Eu errei. Aos humilhados o Senhor vai fazer o quê? Ele vai exaltar. Ainda que naquele momento Deus não te exalte, a Bíblia diz que no momento certo Deus vai exaltar. Quem sabe nessa noite Deus quer trabalhar o diálogo.
Quem sabe nessa noite Deus quer trabalhar o perdão? Porque, irmão, não há como estar unido sem haver diálogo. Não há como estar unido sem haver perdão. Não há como estar unido sem haver cumplicidade. E a sua casa, a sua família, ela é um exemplo. Ela é o exemplo. Eu dizia aos jovens da nossa igreja esses dias, uma das coisas mais desafiadoras das nossas vidas é porque tudo aquilo que Deus sabe que eu e você necessitaríamos para ministério, para a vida, para casamento, para tudo, Deus já colocou dentro de mim e de você. Pastor, eu não consigo perdoar. Aqui não consegue, esse ainda não teve a revelação, mas Deus já colocou isso dentro de você. Pastor, eu não sei muito dialogar. Deus já colocou isso dentro de você, porque Ele sabe quem você é. E dentro de você, o que tem dentro de você, ele é mais forte. Então Deus disse para o homem: e unir-se-á a sua mulher. A mulher é tão frágil. Você sabe qual é uma das maiores sublimidades da aliança? Quando Deus faz uma aliança conosco, é porque na aliança, aquele que não tem, ele passa a ter. Eu me juntei com ela, eu tinha muito gado. Eu tinha um curral de sapo na época. Então, tudo que eu tinha passou a ser dela, e tudo que ela tinha passou a ser meu. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Quando nós nos unimos, aquilo que ela traz passa a ser meu, e aquilo que eu trago passa a ser dela. Então não há como nós vivermos unidos e não viver a sublimidade dessa união. Então, uma das coisas mais sublimes que Deus coloca é que quando nós estamos unidos, não importa o homem, não importa a mulher, não é? Quando nós estamos unidos, Deus, Ele vai se encarregar de proteger essa união quando nós nos colocamos debaixo da autoridade dEle. Terceiro desafio para nós fecharmos. Primeiro desafio, deixará o homem o quê? Pai e mãe. O segundo desafio, unir-se-á a quem? A sua. Eu não vou falar sobre isso. A sua, viu? A sua. Sabe por que Deus diz a sua? Primeiro, é exclusiva. Segundo, é a cisterna, a qual Deus diz assim: vai tomar água na tua cisterna. Ela é quem manda. É ela, irmãos, é a única. Amém? Glória a Deus. Então, unir-se-á a sua mulher. Deus está dizendo assim: olha, ela é tua, mas precisa haver união. E muitas vezes o homem, ele só olha que é dele, é propriedade, mas ele não quer união. Aí a terceira coisa que Deus vai dizer: e serão ambos o quê? E serão ambos o quê? Serão ambos o quê? Uma só carne. A carne, para ela estar de pé, ela precisa de uma estrutura óssea. E a Bíblia diz que Deus não fez a mulher da carne de Adão. Deus, Ele fez a mulher da costela, do osso. Por isso que Ele disse: agora ela é carne da minha carne e osso do meu. A carne precisa estar na estrutura óssea, senão ela não funciona. Então cuidado com os ossinhos. Ele saiu de você. Cuidado, ele faz parte da sua estrutura. Então, e serão ambos uma só carne. Muitos teólogos, eles trazem essa linha para a linha do ato sexual, do ato, quando existe ali o ato sexual, é o ponto máximo onde os dois passarão a ser uma só carne. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, baseado naquilo que nós abrimos. Deus nos fez do melhor material da terra, tirado da terra. Mas, como esse vaso que Deus nos fez, do melhor material extraído da terra, desse barro, não é? E Deus nos fez. Deus colocou algo dentro de nós que João diz que é maior do que aquele que está no mundo. E Deus, quando Ele nos fez para colocar o poder, o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que eu e Ele, nós somos somente um.
Ele está dizendo que quando eu recebo Deus dentro de mim, eu sou um com Ele. A Bíblia, Jesus no capítulo 17 de João, antes dele sair daqui, ele diz assim: Pai, a minha oração é para que eles sejam um, como eu e tu somos um. O que Jesus está dizendo, quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós somos um com o Pai. Esse princípio ele trouxe para a família. Quando eu passo a ser uma só carne com a minha esposa, eu sei que independente da conjunção carnal, independente do ato sexual, nós nos juntamos de uma maneira tal que se alguém empurra ela, eu caio. Eu não sei se você já sentiu isso, eu poderia até fazer essa ilustração aqui, eu brinquei muito com ela sobre isso. Quando alguém, eu tenho duas sobrinhas que elas são gêmeas, e verdadeiramente eu já vi várias reações delas. Quando uma acontece alguma coisa com uma, a outra sofre bastante. Você vê que uma das coisas que se faz, quando se sabe que o que está se gerando é gêmeos, o enxoval começa a ser tudo igualzinho. Quando você olha e vê os gêmeos, você não sabe bem quem é. Você sabia que no mundo espiritual, quando nós nos tornamos uma só carne, quando eu olho para o pastor Luciano, eu estou vendo a pastora Renata. Quando eu olho para a pastora Renata, é impossível não olhar nela o pastor Luciano. Sabe por quê? Porque isso só vai acontecer através da convivência. Irmãos, um relacionamento onde não há proteção, um relacionamento onde o que um sente não é o suficiente para ferir o outro. Um relacionamento onde os dois não caminham da mesma forma, não olham para a mesma direção, não pensam do mesmo jeito, obedecendo os princípios de Deus. Um tem autoridade, mas o outro está debaixo da missão e caminham debaixo da orientação de Deus. Nós não podemos esperar de Deus as bênçãos nesse relacionamento. Por isso Deus nessa noite, Ele está dizendo, esses 3 maiores desafios que Ele estabeleceu para as nossas vidas como casais, nessa noite Deus vai restaurar. Nessa noite Deus vai restaurar. Nessa noite Deus vai fazer-nos sair daqui na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós sairemos daqui nessa noite preparados para viver uma vida a 2 em 1. Quantos concordam com isso? Nós sairemos daqui vivendo debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, tirando aquelas carrapichos, aqueles espinhos, aquelas coisas que nós trazemos e muitas vezes ainda estamos trazendo. Ai, porque eu não gosto de dormir com a luz acesa, mas ela só dorme com a luz apagada. Ai, eu não gosto de dormir com a luz apagada, mas ele só dorme com a luz acesa. E aí, como é que vocês se encontram? Como é que se encontra? Vai se encontrar na união. Nós vamos nos unir. Eu vou abrir mão. Eu quero concluir dizendo, durante muito tempo na minha vida, eu tive um pensamento que eu casei para ser feliz. Eu casei para ser feliz. Eu busquei no casamento sempre a perspectiva da felicidade. E como homem eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Uma mulher bonita, uma mulher cobiçada. Na época quando a gente andava, hoje talvez tenha mudado um pouquinho, mas na época as pessoas pensavam até que era um protagonista daquelas apresentações que tinha no circo, era a Bela e a Fera. Quando olhava para mim, para minha esposa. E eu sempre dizia para ela, mas olha, bota sua mola, que não é toda mulher que tem condições de ter um homem bonito como eu, não. Quer sair bem na foto, fique perto de mim. Eu falo isso para as minhas filhas hoje, elas às vezes fazem até xixi tanto rir. Mas, logo quando eu casei com ela, eu tinha aquela concepção pela minha mente dominadora de homem. Mulher bonita, roupa lavada, casa limpa, comendo no cardápio, me obedecendo. Não tinha que dar satisfação de nada.
Eu entendia que eu podia chegar em casa a hora que eu quisesse. Ela contou um pouquinho ontem. Eu entendia que eu podia fazer todas, porque meus amigos faziam do mesmo jeito. A única coisa que o diabo nunca conseguiu me tocar foi na violência. Foi na violência. Mas fora isso, irmãos, eu não sei o que eu não fiz no início do nosso casamento, até o 4º ano. Até um dia que o Espírito Santo de Deus me incomodou e trouxe a revelação ao meu coração que eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer ela feliz. Eu casei para fazer ela feliz. E quando eu entendi isso, mudei totalmente a minha concepção e passei a viver somente para ela. E hoje ela sabe a dificuldade que nós temos em casa. E muitas vezes, as nossas filhas que olham aquilo, elas ficam muitas vezes até chocadas por ver a preocupação que um tem com o outro. Ontem nós saímos daqui e fomos embora e eu tive até que dizer assim para ela: filha, calma, peraí, olha onde a gente está chegando. Porque a gente saiu daqui e queria procurar algum lugar para comer qualquer coisa, não sei, alguma coisa que ela falou. E a gente queria tanto agradar um outro que daqui a pouco a gente já estava querendo se arranhar. Querendo tanto agradar um outro, irmãos, meu Deus. E eu digo para ela, hoje eu não consigo ver vida longe dela. Hoje eu confio a minha vida primeiramente a Deus, depois a ela. Porque talvez você não consiga entender a profundidade dessa história. Mas afastado do Evangelho, distanciado de Deus, Deus usou alguém que não tinha a revelação do Espírito Santo de Deus, o sacrifício de Jesus em sua vida. Deus a usou para me restaurar no meu secular, para que através do meu secular eu voltasse aos braços do Senhor, reconciliasse com Ele e Ele me desse o maior presente depois de ter me dado ela, que foi trazer ela para os braços de Jesus. Por isso que hoje eu entendo que se você quiser continuar a sua vida na perspectiva de que você quer ser feliz, ela tem que te fazer feliz, ele tem que me fazer feliz. Pare onde você está, porque Jesus te chamou para você fazer ela feliz, para ela te fazer feliz. Fique de pé no nome de Jesus. Se você puder pegar a mão da sua esposa, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida e quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo mal, toda barreira, eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida, você vai viver. Eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo espírito contrário que tem levantado sobre a sua casa, ele está derrotado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, o Senhor a partir de hoje, Ele vai trazer de volta o perdão, Ele vai trazer de volta, no nome do Senhor Jesus, Ele vai trazer de volta a capacidade de dialogar, Ele vai trazer de volta no nome do Senhor Jesus, a capacidade de olhar nos olhos um do outro e dizer: filho, eu ainda te amo, filha, eu ainda te amo. Jesus vai salvar, Jesus vai restaurar a nossa relação, Jesus ainda vai fazer o milagre que Ele prometeu, mas vamos ser o agente do milagre nessa noite. Eu quero declarar como profeta de Deus nessa noite, o Senhor levanta você como um testemunho vivo, no meio da sua família, no meio dos seus filhos. Tudo aquilo que o diabo tem decretado para destruir no seu relacionamento, na sua vida, o Espírito de Deus brada hoje na sua casa, na sua mente, no seu coração. Que seja banido, aniquilado todo espírito de violência, que
Que seja banido e aniquilado todo espírito de divórcio. Que seja banido, aniquilado toda maquinação demoníaca sobre a sua vida. O Espírito de Deus nessa noite está dizendo: você está vivendo a segunda chance. O Espírito de Deus está dizendo: você está vivendo a segunda chance. O Espírito de Deus está dizendo: tudo aquilo que foi do passado ficou no passado. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou te atraindo para uma nova vida. Eu estou te atraindo para uma vida de testemunho. Eu estou te atraindo para uma vida que será impactante numa geração perversa. Aleluia. Deus está nessa noite te restaurando a tua casa. Deus está abrindo porta onde não tem porta. Deus está curando os filhos da droga. Deus está libertando do maligno. Deus está restaurando a sua finança. Deus está restaurando a sua alegria. Deus está restaurando a sua motivação nessa noite. Comece a receber de Deus na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus vem quebrar toda a mazela do passado. Espírito Santo de Deus, não é porque meu pai foi violento, eu tenho que ser violento. Espírito Santo de Deus, não é porque papai não viveu bem com a minha mãe. Esse Espírito vai prevalecer sobre a minha vida. Eu estou debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não é porque meu irmão separou, eu vou separar. Não é porque a minha mãe não perdoou, eu não vou perdoar. Eu agora já tenho a revelação do teu Espírito. Senhor, o Senhor já veio fazer morada no meu coração. Meu Deus, eu me rendo diante de Ti nessa noite. Meu Deus, eu coloco a nossa casa, as famílias nessa noite diante do Teu altar, Senhor, e declaro a vitória do Senhor na vida dessa igreja, Pai. Comece a receber de Deus na autoridade do nome do Senhor Jesus. Comece a receber de Deus. Eu posso fazer algo, pastor? Quantos casais nós temos aqui? Casais. Levanta essa mão, casais. Estão aqui os casais. Nós temos espaço suficiente. Você que está como família e não como casal, mantenha no seu lugar, cabeça baixa. Mas você que está como casal, no nome do Senhor Jesus, faça o seguinte: escolhe um cantinho dentro do templo. Você pode ir lá para aquele cantinho. Outro casal fica ali naquele cantinho. Outro casal vai ali naquele cantinho. Olhe no olho do seu marido, da sua esposa. Diga pelo menos uma palavra que vai quebrar algo que aconteceu essa semana. Aconteceu ontem. Aconteceu hoje. Você tem coragem de fazer isso? Procure um cantinho, ninguém vai estar olhando para você, é um momento seu. Pode apagar a luz, fica tranquilo. Nós estamos na casa de Deus, irmãos. Nós estamos em família. Nós estamos em família. Procure um cantinho, diga para ele: filha, perdoe-me. Filha, eu não queria ter dito aquilo para você. Filha, olha, aquilo que você tem pedido para mim. Filha, olha, eu prometo para você, eu vou lutar para mudar. Isso, não se preocupe não, não se preocupe não. Se você não está com a sua esposa, com seu esposo, no nome de Jesus, curve a sua cabeça. Você que veio aqui nessa noite, você que tem saído de um relacionamento, eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Papai do céu, Ele tem o melhor para você. Você que tem lutado pelo seu casamento, você que tem lutado, já não há mais chance. Papai do céu ainda tem uma resposta para você no nome de Jesus. Mas faça isso. Faça isso, coloque diante do Senhor nessa noite, coloque diante de Deus nessa noite. Diga para Deus nessa noite: Pai, eu não abro mão desse homem. Pai, eu não abro mão dessa mulher. Diga isso, diga olhando nos olhos dele, diga olhando nos olhos dela. É um momento seu. Pai, me ajuda a voltar novamente, Senhor, a ter momentos de intimidade. Me ajuda novamente, Senhor, a ter momentos de diálogo. Senhor, me ajuda novamente, Senhor, a amar esse homem condicionalmente, Senhor. Tira-nos da mesmice, Pai. Tire esse momento, é só seu. Só seu. E eu quero dizer algo nessa noite, enquanto você está conversando com seu marido, com a sua esposa. Deus nessa noite está abrindo madre. Deus nessa noite está abrindo madre. Deus nessa noite está dizendo: eu vou realizar os teus sonhos, os teus projetos. Tudo aquilo que você tem projetado, eu vou realizar. Eu vou realizar porque eu tenho sondado o seu coração nessa noite. Quantos têm coragem nessa noite de dizer? Diga para o seu marido, não diga para mim, diga para o seu marido diante de Deus, a sua esposa: eu abro mão dessa dureza, Senhor.
Pai, eu quero reconhecer, é tão bom quando nós reconhecemos. Pai, muito obrigado por essa mulher, Senhor. Muito obrigado por essa esposa que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado por esse marido. Muito obrigado, Senhor. É verdade, tem algumas coisas para corrigir, Senhor, mas eu também tenho. Oh Deus, mas tem sido tão maravilhoso, tão gratificante estar do lado dele, do lado dela, Senhor. O Senhor tem nos feito prosperar, o Senhor tem nos feito caminhar, meu Deus, em sublimidade nesse lugar, com cabeça erguida. Aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Nós que estamos aqui no meio da igreja, vamos levantar as mãos em direção a esses casais. No nome de Jesus. Como profeta de Deus, como autoridade de Deus, libere uma palavra na vida desses casais. Diga uma palavra na vida desses casais. Diga pelo menos, Senhor, muito obrigado pela vida deles, Senhor. Senhor, venha guardar eles debaixo das tuas asas, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que tem levantado contra as suas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus, quebre nessa noite. Espírito de Deus, tu estás aqui. Tem corações aqui, Senhor, ardendo. Tem pessoas aqui amedrontadas. Será que vai dar certo? Jesus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Senhor, tem espíritos demoníacos rodando vidas aqui nessa noite, Senhor. Tem espíritos armando ciladas na vida de pessoas que o Senhor chamou aqui para prosperar, Senhor. Deus, ajuda teus filhos a se unirem, Senhor, ajuda os teus filhos a sentir o que o outro sente. Senhor, ajuda os teus filhos a chorar juntos, a se alegrar juntos. Ajuda, Senhor, os teus filhos, Pai, a compartilhar, Senhor, a prosperidade junto. Senhor, a pensar grande juntos, Senhor, no nome de Jesus, guarda eles. Guarda, Senhor. Guarda, Pai. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor. Porque o que o Senhor uniu, o Senhor uniu. O que o Senhor uniu, o que o Senhor juntou, o que o Senhor cimentou, oh Deus, não separe o homem. Não separe. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, na autoridade, eu venho como profeta do Senhor nessa noite, dizer que toda armação, todo projeto de separação, ele é quebrado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro anos e anos, Senhor, até que a morte os separe, e até lá, Deus, os teus filhos viverão juntos, toda a sublimidade do teu projeto para a vida deles, Senhor. Assim eu os abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Agora dê um beijo, mas dê mesmo, dê com força mesmo. Isso, não quero nem ver. Isso, beije mesmo, sem pena. É a sua mulher. Isso, casa de Deus é isso, meu. Casa de Deus é isso. Você pode ter chegado aqui de uma maneira, mas você não volta do mesmo jeito. Você não volta do mesmo. Olha, teu inimigo perdeu. Olha, teu inimigo perdeu, viu? Hã? Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Da próxima vez nós vamos trazer um sonho de valsa e deixar num cantinho ali. O primeiro que chegar vai dividir o sonho de valsa no dente. Bom, né, pastor? Mas, irmãos, nós precisamos disso. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho. Eu tenho por princípio, eu já estou terminando, eu tenho por princípio, eu ainda sou um pouquinho da moda antiga. Ainda tenho um princípio de proteger muito a minha esposa, minhas filhas. Elas vão entrar no carro, eu gosto de abrir a porta para elas entrarem. Eu não gosto de descer a escada, ela ir na frente, eu atrás. Homens, descendo a escada, o homem vai na frente, viu? Ok? Está descendo essa escada aqui, não vai atrás e a mulher na frente, não, porque se ela cair, ela não tem proteção. Então o homem vai na frente. E eu descuidei esses dias. E nós estávamos indo para a igreja. A minha esposa estava com uma saia linda e maravilhosa.
uma sandália que estava mais alta do que eu. Só que ela desceu na minha frente. E faltando 3 degraus para chegar à porta, eu entendo que Deus usou a minha filha menor para abrir a porta, porque se aquela porta tivesse continuado fechada, talvez minha esposa, quando está descendo do 3º degrau para baixo, para a porta já, ela enganchou o salto na saia e ela caiu. Está descendo aqui e caiu assim, irmãos. Se a porta tivesse fechada, talvez a cervical tivesse, mas ela bateu isso aqui na soleira da porta e ficou por alguns momentos ali. Foi um desespero. O que é que eu estou dizendo com isso? Está descendo a escada? Vai na frente. Tudo bem, filha? Irmãos, cuida da costelinha. Cuida da costelinha. Eu vou dizer uma coisa para você, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pode estar velhinho, pode estar velhinha, mas tem gente de olho. Eu digo para minha esposa, cuida porque a concorrência está grande. Cuida porque a concorrência... Sabe por quê? Porque eu aprendi na minha cidade que coco velho é que dá leite. Mas maracujá também, quanto mais murchinho, mais é doce. Então, deixa eu te dar um desafio. Vai descer a escada, cavalheiro, vai na frente. Vai subir a escada, ela vai na frente. Você vai atrás. Se ela desequilibrar, você segura. Sabe por quê? Porque a coisa mais que o nosso inimigo quer ver é essa separação. Está indo para a igreja, espera, terminou, trocou de roupa direitinho, pega a mãozinha dela, vai para a igreja de mãozinha dada. Você tem andado de mão dada com a sua esposa? Às vezes a gente olha, chega um na frente, chega outro lá atrás. Não é? Vem, cadê a aliança? É fora de moda. A qualquer ameaça, coça o olho, viu? Então, olha, tem 2 carros, deixa um em casa, vai os 2 juntinhos, compartilha, assiste o que ela gosta, faz uma... Irmãos, nós precisamos voltar a namorar. Lembra do Fusquinha? Casamento tem que ser, no namoro é que deve estar cada um no seu Fusquinha, no noivado está se aproximando, mas no casamento tem que estar como no namoro. Se não chegar lá, como estava no namoro, alguma coisa diluiu pelo caminho. Então, irmãos, casamento é como uma mina. Quanto mais você vai trabalhando, vai aprofundando, você vai descobrindo os tesouros. Ai, como está bom agora. Mas está bom demais. Está bom demais. 23 anos de casados. Estamos fazendo agora em dezembro 23 anos de casado. E eu disse para ela, eu queria voltar tudo lá atrás, para a gente fazer bem melhor do que já tem sido. Amém? Prometido? Vamos fazer isso? A gente vai para o jantar ali daqui a pouquinho. Eu quero ver os casais agarradinhos, juntinhos, mãozinha dada. Não é? Eu vou dizer uma palavra aqui, não se escandaliza com o que eu vou dizer, não. A gente está aqui com, irmão, chumbrega mesmo. O significado dessa palavra é cariciar, é carinho. Faz isso mesmo, causa, sabe, nas pessoas inveja. O que é que acontece com esse casal, hein? O que é que está acontecendo? Não, sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus. É porque nós somos diferentes na autoridade. Dá um aplauso ao Senhor. Vamos todos juntos? O que Deus uniu, não separe. O que Deus uniu, não separe. O que Deus uniu, não separe. Deus os abençoe. Isso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias. Que bênção, que bênção, que bênção. Eu já não vou estender, pastor Rubens já falou tudo. Amém? Que você venha cada dia, seu casamento, sua família, venha estar em vitória. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Creio que os irmãos estão com fome, eu estou com fome. E eu quero ter um banquete preparado ali para nós, e nós vamos nos deliciar ali nesse banquete. Amém? Feche os teus olhos. Amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor Jesus, por esse momento tão precioso na tua presença. Senhor, por essas palavras, ó Deus, de renovo, fortalecimento, Pai, onde nos faz ver, ó Deus, o teu propósito,
Pai, Senhor, a Tua vontade para conosco, Senhor. Não deixa que nada venha nos tirar dentro dessa vontade, mas possamos estar vivendo e nos deliciando, Senhor, nas riquezas que possui estar em obediência ao Teu querer. Pai, o marido, a esposa, sim, Deus, que ambos possam estar caminhando e, Senhor, edificando a família, Pai, no centro da Tua vontade, Pai. Eu abençoo os Teus filhos nessa noite, Pai, nos deu ali um momento de, Senhor, de confraternização, Senhor, Pai, nesse jantar, ó Deus, Pai, que seja um momento muito agradável, Deus, e as nossas famílias possam estar vivendo em novidade de vida, Pai, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor, Pai, há de manifestar em cada um de nós. Pai querido, eu abençoo no nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E o povo de Deus diz, amém. Que dê um abraço na sua companheira. Amém, aproveita e um beijo também. E vamos ali, onde nós estaremos nos deliciando ali nesse jantar. Amém, que Deus abençoe. Milagres que ainda há de operar.